Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para mostrar como funciona o GraphPad. A ideia é que seja uma série de vídeos mostrando como fazer diferentes testes. Primeiro eu vou mostrar o layout inicial dele aqui. Bom, quando você abre o software, ele vai aparecer essa janelinha para você escolher o tipo de tabela barra gráfico que você quer trabalhar, tá? Tem outras opções aqui, como abrir arquivos existentes, mas a gente vai partir do pressuposto que nós vamos fazer uma figura do zero. Então, existem diferentes tipos de gráficos de acordo com o interesse da pesquisa, tá? Então, tem gráfico do tipo XY, coluna, agrupado, contingência, e aí tem outras pesquisas que eu particularmente não trabalho muito, mas enfim, sobrevida, mas já fiz alguns gráficos aqui também. Parte de um todo, múltiplas variáveis, nested, aí são opções mais avançadas, tá? Para a gente saber qual que é o gráfico adequado para o teste que a gente quer saber, ou que a gente quer fazer, na verdade, não saber, a gente tem aqui do lado direito, quando você clica num teste, num tipo de tabela aqui, na coluna da esquerda, ele muda as opções aqui na direita, certo? Então, quando eu clico aqui XY, a primeira opção, Data Table aqui, ele tem a opção entrar ou importar dado em uma nova tabela, então ele vai criar basicamente uma tabela em branco. Eu particularmente não uso muito, mas o importante aqui é que quando você clica em Start with Sample Data to Follow a Tutorial, ele dá aqui quais são os testes que se aplicam para esse tipo de gráfico. Então, um gráfico do tipo XY, ele vai colocar para entrar dados de replicata, entrar dado de média, né, ou erro que já foi calculado em outro canto, que eu sugiro não usar. Eu particularmente gosto de inserir o valor bruto aqui, porque a gente consegue manipular de várias formas o tipo de medida. Porque se você entrar, por exemplo, só média e desvio padrão, e aí no estágio de revisão o revisor pede para você colocar intervalo de confiança de 95%. E aí não está aqui, você tem que calcular em outro local e colocar aqui. Se os dados brutos já tiverem aqui, né, os dados de cada sujeito para cada condição que você estiver trabalhando, fica muito mais fácil, porque você muda facilmente de média, de desvio padrão para erro padrão, para intervalo de confiança de 90%, de 95%, de média para mediana, enfim, isso é muito fácil de fazer. E aí a gente tem os testes do tipo correlação e regressão. Então a gente tem correlação, regressão linear simples, regressão linear comparando os slopes, né? Enfim, tem outros tipos de teste aqui, mais para a área da farmacologia, que não é muito meu caso, cinética, enzimática, enfim, e tem outros tipos de tabela do tipo XY aqui. Então, normalmente a gente usa correlação ou regressão quando muito, tá? Do tipo coluna, né? Aqui a gente vai ter testes de comparação de média normalmente, né? Então a gente tem os testes T, teste T não pareado, teste T pareado, teste T para uma amostra. Do mesmo jeito a gente tem a opção aqui em cima de entrar valores calculados em outros lugares. A gente tem também comparação de grupos utilizando a ANOVA ordinária one-way, né? Que seria a ANOVA que compara grupos diferentes e não o mesmo grupo em diversas condições, não a ANOVA de medidas repetidas. E também a ANOVA de medidas repetidas que está aqui embaixo, tá? E aí também tem outro tipo de gráficos do tipo coluna especial. Do tipo grupado, aí entra para os estudos mais complexos, né? Então a gente, de novo, tem a opção de entrar medidas de média e desvio padrão calculado em outros locais, né? Na verdade, medidas de tendência central e dispersão calculadas em outros locais. E aí eu posso, para aqui, criar tabelas, né, ou figuras do tipo de ANOVA 2-way, ANOVA 3-way, né? Enfim, então essas são as opções. E aí, para cada um desses outros tipos aqui, eu tenho outras opções. Como normalmente eu só utilizo XY, coluna e grupado, a gente vai permanecer nesse exemplo aqui, nesses exemplos.